E aí, galera, o vídeo de hoje é sobre os melhores álbuns do keyboard hero Rick Wakeman. Se você está gostando dos vídeos, tem acompanhado o canal, divulga o canal entre seus amigos e se você gostar desse vídeo, está vendo pela primeira vez, não acompanha do canal, dá um like no vídeo. Isso é um incentivo para mim, que faço esses vídeos, porque realmente gosto muito, tenho conhecimento sobre essa matéria e é muito legal, então, receber esse apoio de quem está vendo esses vídeos. Eu queria começar, nesses comentários da discografia do Rick Wakeman, eu queria começar por aquele que é o primeiro álbum dele. Na realidade, o Rick Wakeman ele tem um primeiro álbum que se chama Piano Vibrations, que não é nada conhecido, né? É possível você encontrar algumas plataformas, como Spotify mesmo, mas não é nada conhecido. O primeiro álbum dele que é realmente conhecido é esse aqui, né? Que denominado então The Six Wives of Henry VIII, As Seis Esposas de Henrique VIII. É um álbum que ele gravou ao longo de 1972, quando ele havia ingressado no Yes, e eu não tenho dúvida de dizer, galera, olha, prestem bem atenção aqui, ó. Esse aqui é o primeiro e talvez o mais significativo álbum de um keyboard hero na história do rock. Ponto final. Tá? Se alguém tem alguma opinião diferente, coloca aí nos comentários. Mas esse álbum aqui causou uma profunda impressão, né, naquele cenário do rock, porque ele é um álbum com banda de rock, ele não tem aquele contexto orquestral que teria alguns álbuns posteriores do Rick Wakeman. Ele grava isso durante um longo período, em 1972, ou seja, após gravações do Fragile. Ele obviamente estava se notabilizando por aquele show-off no palco, aquela capa de lantejoulas prateadas, né? E ele executava parte da Catherine of Aragon e Anne of Cleves no Yes Shows, né? Naquele triplo ao vivo do Yes. É bem conhecida aquela parte, tem um vídeo também desses shows que eram notáveis, né? Os shows ali da tour do Close to the Edge, já com Alan White na bateria. Então, algumas dessas músicas foram gravadas com membros do Yes, particularmente essa Catherine of Aragon, que é uma das mais conhecidas, para quem conhece a obra dele, né? Que foi gravada aí com Alan White. No caso, essa primeira com Bill Bruford na bateria, né? Mas aí também Annie Boleyn, gravado com Alan White. O Alan White grava 3 músicas nesse álbum. E o Chris Squire grava essa primeira também, a Catherine of Aragon, ou seja, ele grava com a cozinha do Fragile e Close to the Edge, né? Nesse primeiro álbum. É um álbum bem legal, a capa é ele passando no Museu de Cera, né? Na frente aí do Henrique VIII e as suas 6 esposas. E aqui também já começa uma certa tradição do Rick Wakeman, que é contar uma história, né? Ou utilizar uma linha conceitual para os álbuns solo dele. O segundo álbum é bastante conhecido, talvez o álbum mais conhecido então do Rick Wakeman, né? É esse álbum aqui, certamente o que fez mais sucesso, Journey to the Center of the Earth, que é um álbum de 1973, então é um álbum paralelo às gravações do Close to the Edge. E esse é um álbum gravado então em 1974, na realidade, né? Com o Royal Festival Hall London, com a London Symphony Orchestra. E ele é composto, né, pelo Rick Wakeman e arranjado aí com a parceria com o maestro que regeu esse concerto. E aqui ele já está completamente descolado do Yes. Ele tem aqui alguns parceiros, vamos dizer assim, como Ashley Holt mesmo, que vai participar de outros álbuns dele nos vocais, né? Esse disco fez um tremendo sucesso, ele é muito legal, né?
Então, e vai ser então o paralelo, vamos dizer assim, daquela época do Close to the Edge, mais ou menos em termos de gravações e tour, né? Bem, esse disco, já que eu não vou falar muito posteriormente lá sobre os últimos álbuns do Rick Wakeman, né? Mas é interessante falar que esse disco ele teve um retorno, vamos dizer assim, claro, chamado Return to the Center of the Earth, né? Que foi gravado com a London Symphony Orchestra novamente, né? E narrado pelo Patrick Stewart. E desse álbum aqui participaram Trevor Rabin, Ozzy Osbourne e também Bonnie Tyler, para falar de alguns assim mais conhecidos, tá? E eu particularmente eu não gostei muito desse álbum, tá? Eu não achei ele muito legal em termos de sons, né? Ele foi lançado em 1999. Eu não gostei, então, muito das músicas. Ele é muito mais bem gravado, obviamente, né? Ele tem músicas legais, a música que o Ozzy canta é uma música bacana, mas realmente não... eu acho que foi muito mais uma questão mercadológica, né? Obviamente, é o que a mídia dizia, com uma grande qualidade sonora, tem qualidade de composições, mas não tem aquele apelo que o primeiro Journey teve, né? Entre aqueles que gostam desse estilo do rock progressivo ou do rock sinfônico. O terceiro disco que eu destacaria do Rick Wakeman é o disco que ele mais gosta. O disco que o Rick Wakeman mais gosta é esse aqui, né? Denominado The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, né? Os mitos e as lendas do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Obviamente é um álbum bastante autobiográfico, ele costuma dizer isso, né? Que tem uma relação aqui entre o King Arthur e o Rick Wakeman. E é um álbum muito bom, como eu acabei de dizer, é o favorito do Rick Wakeman, é que ele mais gosta, né? E é o álbum, então, de 1975 do Rick Wakeman, né? E aí, então, ele é um álbum paralelo, entendam isso que eu estou dizendo, obviamente não foram gravados ao mesmo tempo, né? O próprio primeiro álbum do Rick Wakeman, ele foi gravado ao longo eu acho que de janeiro a outubro de 72, né? Então, quando eu estou fazendo essas referências com os álbuns do Yes, para vocês também terem uma certa noção do que estava acontecendo, né? No outro vídeo que eu fiz aqui nesse canal, eu falei para vocês das tensões que estavam acontecendo durante as gravações do Tales from Topographic Oceans. E justamente nessa época também, nessa época sai então esse disco do Rick Wakeman, e o Rick Wakeman em primeiro lugar estava fazendo um sucesso imenso, né? Então esse álbum foi gravado de outubro de 74 a janeiro de 75, e tem uma questão interessante desse álbum, que durante as gravações desse álbum, o Rick Wakeman tem um infarto. E ele termina de escrever as músicas e letras, né? Porque essa é uma outra questão interessante na discografia do Rick Wakeman, é que ele escrevia as letras dos álbuns dele, né? Destes álbuns, pelo menos esses álbuns bastante conhecidos, como As Lendas do Rei Arthur e o Viagem ao Centro da Terra. E ele terminou de escrever o álbum no hospital. Isso também levou ele a repensar a própria carreira, né? A carreira maluca que ele estava tendo, né? Nessa época ele conta em entrevistas que isso era significativo na época, né? Que quando eles desciam do avião, havia uma limusine para os membros do Yes e uma limusine para ele, porque ele já estava tão famoso quanto, né? Então, eu acho que foi bastante natural que naquele clima de ele não estar entendendo muito as letras do John Anderson e não está na mesma vibração que eles, natureba, né, que eles estavam, ele ter então saído da banda e ter ido para a carreira solo, né? Aí aqui tem um disco que é interessante, que esse álbum aqui também
Eu não acho ele dos melhores álbuns. Ele é um álbum de 75, né? É o álbum posterior. Na realidade, ele é um soundtrack para uma versão psicodélica, uma versão vanguardista, uma versão ahm, para a vida de Franz Liszt, né? O famoso pianista e talvez um dos primeiros grandes ídolos, assim, né? De pessoas que levavam os fãs e os apreciadores ao delírio e com uma série de mitos em torno dele, né? Então fizeram esse filme aqui com o Roger Daltrey interpretando o Franz Liszt e tem participações do Ringo Starr, que interpreta o Papa da época. É um filme muito legal, maluco, total. E a trilha sonora principal é do Rick Wakeman. Tem coisas, por exemplo, assim, da literatura do Franz Liszt que não é o Wakeman que toca, né? Que são coisas muito difíceis. Então tem aqui é o David Wild que toca. Mas não é um álbum legal do Rick Wakeman. Tá? E também não é um álbum clássico, é um soundtrack que ele fez para um filme, dado aquele tremendo sucesso que ele fazia. Aqui eu posso utilizar também esse tempo para falar que o Rick Wakeman foi convidado para fazer o soundtrack da Copa de 1983. Então, para vocês terem uma ideia de como esse cara estava famoso na época, né? Então inclusive chamavam alguém assim que fazia música instrumental, né? Que é o Golé, que é um álbum interessante, eu não vou comentar muito sobre ele, tá, o comentário aqui está feito, né? Mas para mostrar assim o nível de prestígio que ele tinha. Esse próximo álbum, eu acho também um dos melhores do Rick Wakeman, tá? Eu recomendo muito, ele não é muito conhecido mesmo para aqueles que conhecem. Conheço Rick Wakeman, conheço Viagem ao Centro da Terra, conheço Yes, mas muitos não conhecem esse álbum. Ele se chama Criminal Record, né? Ele é um álbum que ele tem uma sonoridade bastante semelhante àquela sonoridade incrível do Going for the One. Ele tem aquele entusiasmo. Então ele é o álbum, o Rick Wakeman ficou fora do Yes. Nesse período aí, ele grava esse Listmania, faz tours, né? E quando ele volta para o Yes, mais ou menos numa mesma época, é quando ele grava esse álbum. A primeira música do lado A, que se chama Statue of Justice, Estátua da Justiça, ele gravou inclusive com o Alan White e com o Chris Squire. A qualidade de gravação é muito boa, do piano solo aqui que ele faz, e também do órgão, ele faz aquelas experiências de órgão de tubos, e muito bom esse álbum aqui. Realmente um álbum com uma pegada bem legal, vamos dizer assim, praticamente para mim, na minha opinião, e vocês vão concordar comigo, né? Ele é um álbum que ele traz ele volta com aquela pegada do primeiro, né? Das seis esposas do Henrique VIII. Então esse álbum aqui vai ser o álbum de 76 do Rick Wakeman, né? 76, 77, né? Aqui deve ter o período de gravações, né? Exato, ele foi gravado em 77. Então confirmo o que eu havia dito, que ele é o álbum paralelo ao Going for the One, e não o álbum lá. O 76 é o Listmania e o Yes fazia então o Relayer, né? E, bem, comentários feitos. O último disco legal do Rick Wakeman, né? Depois eu vou fazer uma síntese aqui para falar dos 5 que eu acho então os mais legais, né? O último álbum legal do Rick Wakeman foi esse aqui, que foi o álbum dele de 77, tá? Que foi naquele período, então, 77, como nós falamos aqui, 77, 78, tá? Ele se chama No Earthly Connection, né? Sem conexão com a Terra, ou sem conexão terráquea. É um álbum que eu acho ele bem legal, né? Ele é um álbum que dá aquela época do Tormato, do Yes, e é um álbum então ele foi gravado em 76 exatamente, lançado em 77 também, né? Um cara muito produtivo, né? Ele foi gravado durante janeiro, fevereiro e março de 1976.
Então ele tinha uma brincadeirinha, ele tem aqui o Rick Wakeman sobrevoando, vamos dizer assim, o Stonehenge, né? E também enfim, aqueles símbolos que aparecem nos campos, né? Que atribuem a seres extraterrestres. Tinha uma brincadeirinha que podia se fazer com um tubo de alumínio para ver o rosto do Rick Wakeman, que aqui está distorcido, né? Se veria ele legal. Eu acho legal as letras desse álbum, acho muito legais. E a tecladeira é muito boa. Já começa assim com um teclado polifônico, assim, ele começa já esse álbum aqui arrebentando, assim, né? Enquanto o Criminal Record foi um álbum um pouco mais introspectivo, em certa maneira, né? Porque ele tocou piano, tocou órgão e fazia algumas coisas com banda, mas ele é um pouco mais introspectivo. Esse álbum aqui é um álbum com banda. E também interessante, ele traz um pouco aqueles resquícios do Journey e do King Arthur e toca aqui com uma English Rock Ensemble, né? Que é uma pequena, um conjunto mais de câmara assim com ele, né? E é um álbum bem legal. Bem, eu comentei então com vocês, assim, ó, tem mais um álbum, o primeiro álbum da década de 80, de 1981, do Rick Wakeman, é esse aqui, ó, é o 1984. Ele foi um álbum até que foi aclamado pela crítica, tá? Ele é um álbum baseado na obra de Orwell, né, do mesmo nome, o livro, 1984, onde se fala aqui, é muito interessante, talvez vocês não consigam ver, mas é o Rick Wakeman numa pegada assim meio bem oitentista, assim, com o cabelo bem cortado e com uma roupa parecendo Devil, né? Ou Kraftwerk, né? Vocês veem que é álbum assim. Eu não acho esse álbum legal. Eu acho que esse aqui é o começo do fim, né? Em termos assim de um caminho que talvez não foi tão legal. Mas ele foi muito aclamado pela crítica. As letras são bastante boas. É de uma boa musicalidade. Ele faz aqui convidados. Chaka Khan vem participar do álbum. Mas, enfim, né? É um pouco ali os anos 80 que estavam surgindo com uma síntese, né? E o progressivo perdendo força. Tá? Disso então fica assim as sugestões. Para mim os melhores álbuns do Rick Wakeman foi aqueles álbuns quase que um atrás do outro ao longo da década de 70, né? Os Six Wives, os Seis Esposas de Rick VIII, depois o Viagem ao Centro da Terra, depois o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, depois o Criminal Record e depois o No Earthly Connection. Esses 5 álbuns que eu mencionei para vocês são os melhores álbuns do Rick Wakeman. Eu acho, inclusive, de toda a carreira, né? Eu falei para vocês de outros também. Eu falei para vocês do Listmania, falei do Golé e falei também do 1984 e falei também do Return to the Journey, do Return to the Center of the Earth, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Valeu!